certeza que Ele tem promessas. É interessante que o cântico vem dizendo sobre provações, sobre a necessidade de se envolver com o trabalho, e diante dessa realidade nós devemos confiar nas promessas do Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado a Deus por essa noite, por esse privilégio que nós temos como igreja, como sacerdotes santos do Senhor, ó Pai, de interceder, de orar, de buscar a Tua presença, Deus, em favor da nossa vida, da nossa família, ó Pai, e de uma forma especial, Deus, esse período de transição do nosso país. Nos colocamos diante do Senhor como igreja do Senhor, ó Pai. Nós queremos ouvir a Tua palavra, nós queremos meditar nela, ó Pai, e assim que o Teu Santo Espírito nos ensine a orar nessa noite, na certeza, ó Deus, que a igreja do Senhor precisa estar de joelhos, para que nós possamos ver diferença na nossa nação. Fala conosco, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. A igreja pode se assentar. A primeira carta de Pedro, capítulo 2. A gente vai fazer uma breve meditação na carta de Pedro, que o objetivo é a oração. Entender que nós precisamos interceder pela nossa nação. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Primeira Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. No versículo 9 ele diz, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. E ele fala a razão pela qual nós somos isso, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele escreve essa carta dizendo aquilo que eles eram diante do Senhor, a relação que os seus leitores tinham com Deus, mas não apenas para trazer um conforto ao coração deles, mas para desafiá-los a viver de forma diferente. Então, quando Pedro fala aqui de raça eleita, sacerdócio real, nação santa e um povo de propriedade exclusiva de Deus, normalmente nós gostamos de ler esse texto apenas para que nos dê um certo conforto no coração. Apenas para que possamos nos sentir um pouco mais importantes, principalmente na forma que Deus olha para cada um de nós. Mas quando ele termina o versículo dizendo, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou, ele mostra a razão pela qual Deus nos separou como uma nação santa para Ele. Porque que Deus nos chama de propriedade exclusiva dEle. E principalmente porque que nós somos um sacerdócio real. É interessante, a gente precisa lembrar um pouquinho quem são os primeiros leitores dessa carta. Porque talvez olhando no nosso contexto hoje, nós não vamos entender claramente o que o texto está dizendo. Mas quando nós tentamos reportar aqueles que primeiro receberam esta carta, aqueles que no começo da carta está dizendo, aqueles que são os forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Esses primeiros leitores foi escrita entre 66 e 67, no período de perseguição do imperador Nero. Então Nero começa a perseguir a igreja se espalha por todos os lugares, e aí Pedro escreve essa carta para esses que estão na diáspora, aqui ele coloca as cidades, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então o que acontece? Eles estavam todos em Jerusalém, vem a perseguição, eles se espalham por todos os lugares. E a consequência disso é que eles ficaram longe
da sua casa, longe da sua terra natal e principalmente longe de todo o centro da religiosidade judaica e longe dos apóstolos que ficaram em Jerusalém. E a consequência disso, quem já morou fora de casa, sabe como é fácil alguns valores serem negociados. Como algumas coisas vão mudando naturalmente a partir do momento que nós saímos da nossa casa. E Pedro fica preocupado com eles e começa a escrever essa carta para que os fortalecesse na fé e principalmente que eles guardassem o que eles haviam aprendido e que eles permanecessem unidos para que pudessem mostrar a sua força. E ao longo da carta, o apóstolo Pedro chama de duas maneiras esse povo: peregrino e estrangeiro. Duas formas que ele vai trabalhar ao longo da carta, se referindo àqueles que conheceram a Cristo e por consequência da perseguição se espalharam. E aí quando nós ouvimos esses termos, peregrinos e estrangeiros, a primeira coisa que vem na nossa mente é o hino que nós cantamos, que fala, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. E aí então um dia nós iremos morar lá no céu. Mas Pedro não se refere a isso ao longo da carta. Claro que nós podemos, pelo conteúdo dela, também imaginarmos que nós estamos de passagem nesse mundo. Mas a preocupação inicial de Pedro é usar um termo que eles pudessem compreender da melhor maneira qual era a situação deles em meio à sociedade e como Deus olhava para eles. Eu quero explicar esses dois termos. O primeiro era peregrino. Significa termo específico e técnico para designar uma classe da população que, embora residente no lugar, não tinha plenos direitos de cidadania. Então é como, por exemplo, você mora em Araraquara, mas você não tem os direitos de alguém como alguém que nasceu em Araraquara. Você pode trabalhar, pode ter seu sustento, mas você não tem direito, por exemplo, de votar. Você não tem direito nenhum quanto à cidadania. Só baixou? Aí, mantenha assim, senão eu vou aumentar e abaixar a voz aqui. Aí o que acontece? O segundo é estrangeiro. Eram aqueles que residiam temporariamente no lugar por diversos motivos, negócios, interesses religiosos e estudos. E eles eram considerados inferiores aos peregrinos. Então aquele que vinha na cidade de fora e morava naquele lugar, ele apenas não tinha os direitos de uma cidadania. Porém, quando ele fala dos forasteiros, é aqueles que vêm à cidade por um tempo específico e vão embora. Então eles tinham muito menos direito ainda do que os outros que eram daquela cidade. Então o que Pedro está dizendo é que eles eram considerados um povo inferior aos outros povos por onde eles passavam. Mas qual é a razão que Pedro fala isso? Pedro destaca então o fato de que os cristãos eram considerados uma classe inferior naqueles lugares, desprezados por dois motivos: estilo de vida e por seus valores. Então, quando eles olhavam para o cristão, eles desprezavam o cristão por duas razões: pelo estilo de vida que eles tinham e pelos seus valores. E também, os cristãos viviam uma pressão social, discriminação religiosa e hostilidade local por consequência da sua fé. Resumindo, eram perseguidos por sua crença e por seus valores. E ao longo da carta, Pedro vai dizer várias formas que eles eram afligidos pelos povos. Inclusive, eram esbofeteados e afligidos. Então o que Pedro vai dizer é: vocês estão inseridos em um local onde não é a casa de vocês. E vocês estão passando por vários lugares. Vocês estão fugindo de determinado local e se adaptando à nova realidade. E isso traz a vocês um sofrimento. Por quê? Porque as pessoas olham para vocês e os consideram pessoas inferiores por aquilo que você crê e pelo estilo de vida que você leva. E aí então ele começa a dizer que isso não era razão para que eles se diminuíssem. Não era razão para que eles abandonassem a fé. Mas era razão para que eles perseverassem naquilo que eles acreditaram em Cristo Jesus e apenas olhar para a vida deles com os olhos que Deus olhava para eles. E aí então eles falam: vocês são desprezados e rejeitados, mas lembre-se de uma coisa: vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Apesar da forma que as pessoas olham para vocês, vocês precisam entender:
que vocês são a referência para todas as pessoas, em todos os lugares, em qualquer época, vocês devem ser a referência. Queridos, de certa forma, nós estamos vivendo um paradoxo no nosso tempo hoje. Porque agora nas eleições, saiu agora na revista Época essa semana, o voto evangélico, a questão do voto evangélico. No Brasil hoje chega a ser 22% dos votantes são evangélicos. Nós somos cerca de 27 milhões de eleitores no país. Isso significa que a questão os evangélicos hoje são considerados, e hoje você vai ver muitas campanhas voltadas para alcançar os evangélicos. Porque eles vão, de certa forma, definir a eleição. E aí então hoje tenta-se, de todas as maneiras, compreender ou tentar falar a linguagem do evangélico para que ele possa então ganhar esse voto. Por que é um paradoxo? Porque parece uma coisa igual, mas ela é totalmente diferente. Na mesma forma que nós somos considerados como eleitores, nós somos discriminados pelos nossos valores. Quem já assistiu os debates vai perceber claramente isso. Assistindo um debate, eu posso falar aqui, porque é no Rio de Janeiro, onde o pastor, acho que apóstolo Marcelo Crivella, é candidato a governador do estado. Há uma pergunta no começo do debate dirigida a ele. Dizia assim, quanto ao desfile, acho que tem um desfile no Rio de Janeiro, alguma coisa que tem em relação aos homossexuais. E o governo auxilia, ajuda esse desfile. E pela terceira vez foi eleito o melhor desfile do Brasil. Aí a pergunta é, você vai continuar apoiando isso? A resposta do Marcelo Crivella foi, eu vim aqui preparado para responder quanto a saneamento básico, segurança, saúde, educação, essas áreas. E eu estou apenas sendo discriminado por aquilo que eu creio. Isso não é o debate que eu vim participar. Então você vai perceber que como vai afunilando, principalmente no segundo turno, vai ser muito mais uma discussão religiosa do que política. E aí então nós somos valorizados pelo número de votos que nós temos, porém nós somos discriminados por questão do nosso estilo de vida e o padrão que nós temos, quanto família, quanto vida, por nós sermos cristãos. E aí quando nós olhamos essa realidade e pegamos o que Pedro fala, nós vamos entender que isso na prática nada mais é do que disputa por nossos votos, porém discriminação dos nossos valores. Por exemplo, essa revista que colocou o voto evangélico, ela comparou os valores cristãos com os valores da sociedade. Colocou, por exemplo, quanto ao aborto, 79% da população é contra. A liberalização da maconha, 70% da população também é contra. A questão do casamento homossexual, 53% da sociedade é contra. Então fez uma comparação com os valores cristãos, que a igreja cristã também é contra essas realidades. E diante disso, mostra então como que nós, como igreja, como povo de Deus, como raça eleita, temos os nossos valores, os quais chamam a atenção da sociedade. E nós percebemos então a importância que a igreja tem quanto aos valores que precisam manter a sociedade em ordem. Então, por mais que sejamos discriminados, como Pedro fala na sua carta, por mais que há rejeição quanto ao nosso estilo de vida, quanto àquilo que nós cremos, porém, nós continuamos a ser a raça eleita, a nação santa, um povo de propriedade exclusivo de Deus, e nós somos sacerdotes reais. Então, quando nós olhamos essa responsabilidade da igreja, diante do risco que o mundo está correndo hoje, negociando os valores da família, os valores como um todo, nós precisamos despertar para continuarmos a fazer a diferença no mundo. Já que hoje a questão que vai ser debatida é a questão moral, a questão religiosa, nós como igreja temos uma grande responsabilidade, mesmo considerados estrangeiros e peregrinos, um povo desvalorizado diante da realidade que o mundo vê, mas um povo totalmente importante para que o mundo mantenha a sua ordem. Somos desafiados a viver de tal forma
que representemos a ética do reino de Deus, procurando preservar a humanidade, seguindo os princípios das Escrituras sagradas. Mas como que nós iremos fazer isso? Como que nós, sendo de certa forma aí, a minoria, vamos fazer a diferença com a maioria que tem aí fora? Primeira forma, compreendendo a nossa origem. Primeira coisa que nós, povo de Deus, devemos ter na nossa mente é compreender a nossa origem. O texto diz, raça eleita. É o povo por meio do qual Deus deseja manifestar o seu querer. Então eu preciso saber de onde qual que é a nossa origem. A partir daí, viver essa realidade. Quando a gente olha a vocação de Israel, a gente sempre vê Deus chamando o povo de Israel, formando a partir de Abraão um povo, para que esse povo pertencesse a ele, para que fosse o seu povo eleito. Mas qual era a grande missão de Israel? Viver de acordo com a vontade do Senhor e através do seu estilo de vida, através do seu padrão de vida, pudesse representar quem é esse Deus. Aquilo que Deus planejou, projetou para a humanidade, Israel deveria viver. Israel falhou. Por consequência do quê? O pecado que ainda habitava no coração do homem. Aí veio Cristo Jesus, morreu pelos nossos pecados, nos libertou da escravidão do pecado, e então essa nova nação, essa nova raça eleita, passa agora a ser a igreja. Agora a igreja é livre do pecado. Agora tem condição de viver de acordo com a vontade de Deus. Então, em meio ao mundo, nós precisamos agir, primeiro, compreendendo qual é a nossa origem. Nós somos uma raça eleita. Segundo, compreendendo a nossa posição. Ele diz que nós somos sacerdócio real. Alguém lembra qual é o papel do sacerdote no Antigo Testamento? Pelo menos 2 papéis que ele tinha no Antigo Testamento. Todo mundo sabe, mas tem vergonha. Aí quando responde, fala assim, parabéns. Aí você, eu sabia, por que eu não falei, né? E ó, fica gravado, vai aparecer na internet, vocês vão ficar famosos. Queridos, vou falar só 2. Primeiro, interceder pelo povo. Era papel do sacerdote interceder em favor do povo. Segundo, sacrificar em favor do povo. A Bíblia está dizendo aqui que nós somos sacerdócio real. E como sacerdotes reais, nós temos essas 2 funções, interceder e sacrificar em favor do povo. Detalhe, o único que poderia chegar à presença de Deus no Santo dos Santos era o sacerdote. Isso significa que quem pode falar diretamente com Deus, intercedendo pelos demais povos? Aquele que está em Cristo Jesus. Nós, em Cristo Jesus, somos os sacerdotes. E aí que nós caímos num grande erro quando nós deixamos de orar pelos outros povos. Compreender isso pelo menos, isso nos dá a obrigação da intercessão, já que temos livre acesso a Deus. Queridos, boa parte do que tem acontecido no país é culpa da igreja. Talvez você fale, não pastor, mas esse governo, pastor, eles estão roubando. A igreja precisa orar. Quando o povo de Israel estava preso na Babilônia, eles estavam sofrendo por consequência da opressão que tinha, a escravidão, e eles começavam a desistir da vida. Não plantavam mais, não casavam, não se davam em casamento, não construíam casas. E aí vem a palavra do Senhor por meio de Jeremias, que diz o seguinte, construam casas, plante pomares, casem, se deem em casamento, e orem pela cidade para onde eu os coloquei. Porque na paz dessa cidade, vós tereis paz também. Então, diante de uma realidade de escravidão, talvez eles poderiam lamentar apenas, Deus convoca a sua nação para orar pela Babilônia. E queridos, eu creio que é muito mais fácil orar pelo Brasil do que pela Babilônia. Porque apesar de tudo, temos a liberdade. Lá eles estavam em escravidão, oprimidos o tempo todo. Mas a resposta de Deus àquele povo foi, ore, me busque de todo o vosso coração. E quando se cumpriu o tempo, Deus libertou Israel. Terceiro,
compreender o nosso papel. Nação santa, nós devemos transmitir a imagem de Deus. Quando a gente olha a sociedade hoje, a realidade do mundo hoje, e o que está acontecendo no contexto familiar, a igreja precisa revelar através do seu estilo de vida o plano de Deus, o projeto de Deus. Isso é dever nosso. Isso a igreja precisa manifestar em meio ao mundo. Porque se a igreja se omitir, se ela não for o sal da terra, não for a luz do mundo, não for os olhos da sociedade, e aí o que o texto diz, se os olhos estão obscurecidos, o corpo todo está em treva. Se a igreja cegar os seus olhos e não fazer diferença, o mundo jaz no maligno totalmente. Vai ser condenado por inteiro. Calvino, quando ele faz a questão do governo de Genebra, ele tem a seguinte definição, que o mundo está perdido no pecado. E se a igreja não interferir nisso, ele vai de mal a pior. A igreja precisa se mover. A igreja precisa agir para que as coisas sejam diferentes. E aí então como nós iremos fazer isso? Através do nosso estilo de vida, da forma que nós nos comunicamos com as pessoas, a forma que nós utilizamos as nossas redes sociais, a forma que nos comportamos diante do que o mundo está fazendo. Nós precisamos mostrar quais são os verdadeiros valores para que o mundo possa saber escolher o que é melhor. Caso a igreja se esconda, o que Jesus disse, se pegar uma lanterna, pegar um lampião, pôr debaixo da cama, não vai fazer nada. Vai ficar alguns raios de luz, mas não vai iluminar todo o quarto. Se a igreja se omitir e não ir à frente, começar a mostrar qual é a maneira correta de se viver, nós perdemos a batalha. E aí serão mais 4 anos, mais 8 anos, mais 12 anos, 16 anos de sofrimento, porque a igreja se omitiu no seu papel. E por último, compreendendo a nossa condição. Ele diz, somos propriedade exclusiva de Deus. O que isso significa? Nosso valor vem de sermos filhos de Deus e não devemos nos levar pelas modernidades do mundo. Ser propriedade exclusiva de Deus me leva a entender que eu tenho uma relação de propriedade com Deus. Em Cristo Jesus eu pertenço a Deus. A segunda realidade é que eu preciso viver os valores desse Deus. Eu não posso me incluir diante das modernidades que o mundo tem feito. E aí entender essa realidade na minha vida, eu vou compreender como que eu vou viver e como que eu vou fazer diferença como igreja. Então o que nós temos aprendido aqui? A igreja precisa orar. Mas a igreja precisa também viver de forma diferente. Para que o mundo, ao olhar para a igreja, ela possa ver que há uma esperança. E qual deve ser o estilo correto de se viver. E essas discussões, a questão da família, os valores familiares que o mundo hoje está perdendo, ela precisa de referenciais. E quem é esse referencial? É a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo de propriedade exclusiva de Deus. Concluindo, isso tudo colocado em prática. Primeiro, viver como o povo de Deus. Nós precisamos viver como o povo de Deus. É interessante que Jesus alerta apenas a forma mais simples. Quando ele diz, se você cumprimentar apenas aqueles que você conhece, não tem valor nenhum. Porque aqueles que não conhecem a Deus, também cumprimentam apenas que eles conhecem. A nossa justiça deve exceder a deles. Então significa que viver igual o mundo vive, a gente está errado. Nós precisamos viver como um povo de Deus. Segundo, orar por todos os povos. Nós como igreja, como sacerdócio real, precisamos orar. É obrigação nossa. Quando chegam para o sacerdote Samuel e pedem que ele interceda, ele diz assim, pecaria eu deixando de orar por vocês? Pecaria a igreja deixando de interceder pelo mundo? Terceiro, lutando por princípios cristãos. Questão de valores. Nós precisamos lutar pelos princípios cristãos. Queridos, não negocie.
Eu sempre falo aqui, eu não perco muito tempo falando de novela, mas esses dias, vendo um site, apareceu uma foto de um ator que na minha adolescência, na minha mocidade, no começo da fase adulta, era o grande galã das novelas. Aí a foto dele com outro falando sobre relacionamento homossexual. Falei, gente do céu, como que um ator se preza a um papel desse, na idade que ele está, com toda a carreira que ele tem, chega a uma situação dessa. E o que me complica quando eu vejo essas coisas assim, sabendo que muita gente acompanha, isso começa a entrar na mente e nós começamos a ver como comum as coisas. E se a igreja aceitar essas coisas, o mundo jaz no maligno de vez. Vai se perder totalmente. E perseverar no que cremos, influenciando todas as nossas escolhas. Se nós cremos que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, viva dessa forma. Não negocie os seus valores. Não deixe ser influenciado por aquilo que o mundo está fazendo. E como eu falei no início, essa eleição vai ser muito mais questão moral, questão religiosa, do que questões políticas. Então, quando afunilar a coisa, ainda mais tendo uma mulher cristã evangélica disputando, vocês vão perceber quanta coisa vai ser lançada. E a igreja precisa estar em oração. Eu sempre digo, a igreja foi considerada há muito tempo como um povo ignorante. Um povo que só lia a Bíblia e nenhum outro jornal ou qualquer outra revista. Então era um povo totalmente alheio ao que acontecia no mundo. E de certa forma esse povo era manipulado. Quando eu cheguei a pastorear lá em Itararé, meu primeiro ano que eu estava lá, a igreja tinha uma Kombi que o coreano deixava com a gente lá. Chega um vereador da cidade, que depois virou prefeito, e fala assim, eu quero que você empreste para nós a Kombi da igreja. Eu preciso levar um pessoal lá no sítio, vai ter uma festa e a gente tem transporte, eu quero que você empreste. Eu falei assim, não, para essas coisas a nossa Kombi não está à disposição. Aí ele disse assim, mas quando eu dei areia e pedra para a igreja, vocês lembraram de mim. Aí eu peguei na mão dele e falei assim, obrigado por aquilo que você fez. Deus te abençoe. Fechei a porta e entrei. Essa era a visão que eles tinham da igreja. Era doar um terreno, era doar um saco de cimento, era doar uns 2 metros de areia, de pedra, e era a forma de ganhar o evangélico. Hoje o evangélico, ele abriu a sua mente e entendeu que ele precisa fazer diferença no mundo. Ele começou, o que Spurgeon dizia, a Bíblia numa mão, o jornal no outro. E hoje, a igreja faz diferença, precisa fazer diferença. Então, quando a gente olhar as eleições, lembre disso. Aprenda a ouvir o que eles estão dizendo, quebre qualquer preconceito e comece a ouvir. A gente sempre fala assim, na hora da política eu desligo. Na hora das promessas lá, eu vou lá e desligo. Eu vejo uma reportagem, não leio. Queridos, comece a ler. Comece a ouvir. Porque depois a gente vai saber o que ele prometeu ou não prometeu. E a gente sabe que são várias promessas que não tem condição nenhuma de se realizar. Mas nós precisamos interceder e também influenciar pensamentos. Então, quando você for conversar com alguém sobre política, não fique só, não. Faça o papel, fala assim, quem que você vai votar? Eu tenho meus valores cristãos, eu amo a questão da família, a Bíblia me ensina sobre isso. Então, aquele que for por esse lado, eu vou estar favorecendo ele. Então, mas é esse o meu princípio. Esses dias me ligou um pastor lá da igreja presbiteriana de Praia Grande, eu acho. Pastor, nós temos um candidato que é apoiado pelo Supremo Concílio, apoiado. Eu falei, meu irmão, a igreja presbiteriana não trabalha assim. Não é dessa forma que a gente trabalha. Então eu agradeço a ligação do irmão, mas, desculpa, não quero nem ouvir o nome do candidato. Desliguei o telefone. Chego aqui na igreja, abro meu escritório, 100 folhetos dele. E um livro do pai dele. Colabore conosco, distribuindo os irmãos. Que isso? A igreja presbiteriana se perdeu no meio do caminho? De jeito nenhum. Nós vamos orar, interceder, e a igreja precisa ter sabedoria para que ela possa escolher aquele que ela vai escolher como seu candidato. Mas nós precisamos começar primeiro em oração. Sem oração, você não reclame daqui no próximo ano o que pode acontecer, o que vai ser. Se a igreja não estiver orando, queridos, comece orando pelo seu país. As eleições estão aí. E elas vão continuar
até novembro. Mas ore, coloque-se em oração, sendo sacerdócio santo, nação santa, a raça eleita e um povo de propriedade exclusiva de Deus. Vamos orar? Vamos nos multiplicar em oração. Vê aí 2, em 3, e vamos orar pela nossa nação, para que possamos, como um povo de Deus, começar a fazer a diferença na oração também.